dia para você! Está entrando no ar o programa Novos Começos. Eu sou a pastora Flávia Santos e nós vamos ficar juntinhos até as 2 da tarde. Lembrando que você pode participar do programa, é muito simples. É só você entrar em contato com a nossa produção através do 98841 9949 98841 9949. E o programa de hoje tá bom demais. Tem a participação da nossa plateia, a nossa banda, DJ Ricardo Guerra. E nós vamos começar o programa de hoje já conversando com o pastor Cleiton Miranda, lá de Belo Horizonte, na terrinha. Coisa boa, prazer ter o senhor aqui, pastor Cleiton. Prazer é meu estar aqui com vocês, aqui no Recife, Pernambuco, esse estado tão lindo, maravilhoso. Coisa boa, prazer estar aqui no boa. programa Novos Começos, uma alegria muito grande. Amém. Gente, olha, eu convidei o pastor Cleiton para estar aqui hoje com a gente conversar um pouquinho sobre célula. Na semana passada nós começamos a falar sobre esse assunto, foi muito bacana. E o pastor Cleiton tem uma igreja em célula em Belo Horizonte. São quantas células lá, pastor? Hoje nós temos 100 células, para a glória de Deus. 100 células, e cada história de transformação de vida. A gente estava conversando no camarim hoje que aonde Jesus chega tem que haver transformação, né? Fala um pouquinho pra gente desse trabalho. Deus tem dado graça ali, né, através da igreja, dos líderes que Ele tem levantado. Uma unção poderosa tem sido derramada sobre a igreja, quando a igreja se levanta para cumprir o propósito de Deus. O que é muito importante, muito interessante na visão celular, é a igreja cumprindo o propósito de Deus, a igreja vivendo os princípios do propósito de Deus. Porque é uma igreja que se levanta apaixonada para ganhar vidas, para estender o reino. Cuidado no discipulado, não apenas ganhar, mas principalmente cuidar, né? Exatamente, o cuidado, esse cuidado, além do amor e a paixão por ganhar, a igreja também, células, tem esse amor e essa paixão por cuidar, por discipular. Né? Nós entendemos que Jesus, quando veio aqui à Terra, Ele veio com o propósito de salvar vidas, de alcançar pessoas, mas também de discipular, de cuidar dessas pessoas para que elas continuassem estabelecendo o reino dele sobre a terra. O cuidado é a maior dificuldade? Pastora Flávia, podemos dizer que hoje é o maior desafio da igreja. O ganhar não é algo também fácil, mas o discipular, o gerar discípulos, que foi aquilo que Jesus mandou nós fazermos, é o maior desafio da igreja hoje. Porque eu sempre falo que às vezes as pessoas aceitam a Jesus, não quer dizer que nós ganhamos. Porque às vezes você faz um movimento, você faz um evento, as pessoas lá na emoção vão e aceitam a Jesus. A grande dificuldade ou o grande desafio é o pós-aceitar Jesus. As igrejas, o senhor acha que as igrejas hoje têm a porta do fundo mais aberta do que a da frente? Eu creio que sim, de saída. Porque o movimento, ele é fácil de se fazer. E hoje as igrejas focaram muito no movimento. As pessoas vêm, mas da mesma maneira que elas vêm, na mesma facilidade que elas vêm, elas vão. Se não houver o cuidado, se não houver o discipulado. Então nós podemos entender que o desafio de ganhar alguém não é apenas como você acabou de dizer, ela entregou a vida para Jesus ali, nós ganhamos, não. Jesus disse: ide e fazei discípulos por toda a terra, batizando eles e ensinando eles a guardar os meus mandamentos. Essa foi a ordem de Jesus no Evangelho de Mateus. Então às vezes a igreja ficou com uma parte disso, ela vai e ela prega e ela ganha, mas aí Jesus diz: batiza essas pessoas e ensina essas pessoas a andarem nos meus caminhos, a guardar os meus mandamentos, a seguirem as minhas instruções. Então, com certeza, o maior desafio da igreja desse século é esse. Nesse trabalho de célula, qual foi o maior testemunho? Que o senhor fala assim, isso aqui realmente é uma transformação contínua, a pessoa ainda está sendo transformada. Olha, nós temos um filho espiritual, um discípulo lá em Belo Horizonte, que com 27 anos de idade ele foi considerado o maior traficante de Belo Horizonte. O Adão Baltazar Rocha. Que foi na casa dele, né? Isso, você teve o prazer de ir numa célula lá na casa dele, teve o prazer de vê-lo agora lá novamente com a esposa dele. Então assim, ele é um filho espiritual, um discípulo. Ele tinha muitas bocas de fumo,
E esses dias até eu estava pregando lá na igreja e citei o exemplo dele, falei sobre ele, porque ele foi uma pessoa que se batizou e imediatamente 2, 3 dias depois ele abandonou o tráfico. Ele largou realmente tudo, e eu estava falando justamente pela questão do poder da transformação. Que onde Jesus chegou de verdade tem que haver transformação. Aonde Jesus age, aonde Jesus está, tem que haver transformação. E a gente nunca vai ver uma situação na palavra de Deus que Jesus foi até aquele lugar e não transformou aquela situação. Então a vida do Adão, da Michelle, a esposa dele, eles têm 2 filhas lindas, a Tayla e a Nicole. A vida dele, a casa dele, a família dele foi transformada. E foi tão impactante isso na vida dele que através dele Deus alcançou rapidamente assim muitas pessoas, muitas vidas, porque conheciam o testemunho de vida dele. Ele teve a sua vida transformada, hoje é um líder de célula, está ajudando a ganhar outras vidas para Jesus. Porque muitos pastores assistem o nosso programa e acaba ficando assim, mas célula dá trabalho. Eu sempre falo, quem não quer trabalho não inventa célula, né? Porque célula dá trabalho, mas também o resultado é muito grande, porque você tem um acompanhamento, você não fez apenas o movimento, você tem um acompanhamento do cuidado, da manutenção, você tem um contato com a pessoa depois que ela aceita Jesus. Então deixa uma palavra para quem está assistindo, para quem é líder de célula, para quem deseja se tornar um líder de célula, um pastor que deseja implantar a visão. As células, elas exigem da igreja ela sair do passo de receber para dar. Porque o grande ponto é que as pessoas estão dentro da igreja e foram feitos ali crentes, e Jesus não mandou fazer crente, Jesus mandou fazer discípulo. Então a igreja em célula, ela vai se levantar, ela vai se movimentar a trabalhar. O pastor, a igreja inteira, os líderes vão se envolver realmente com o projeto do reino de Deus. Porque hoje as igrejas abandonaram o projeto de Deus para viver os seus próprios projetos. E os mandamentos se baseiam em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Muitos nem se amam. Como é que vai amar o próximo? Exatamente. Né? A igreja em célula, ela vai trazer esse despertamento. Então, pastor, você que está nos ouvindo agora, pastora, líderes que estão nos escutando agora, entendam isso. Célula não é uma visão humana, não é mais um método. Célula é algo bíblico, é algo que Jesus implantou com os discípulos, é algo que os discípulos implantaram depois que Jesus ascende aos céus. A igreja primitiva passa a viver célula. Então, célula é Bíblia, porque ela exige de nós, como igreja, não apenas ser igreja, mas viver como igreja. Ser igreja, de verdade, é a essência. Então que todo pastor, que toda pastora seja despertado, não por nós, porque nós não convencemos ninguém. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. E que nesse momento o Espírito Santo seja te convencendo você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que está nos vendo, e que você possa aproveitar o nome sugestivo do seu programa e fazer novos começos na sua igreja, na sua vida espiritual, na sua caminhada com Jesus. Que a partir de hoje, despertado por esse programa, pastora Flávia, muitos pastores e líderes aqui no estado do Pernambuco e Brasil afora possam se despertar, não para simplesmente viver em igreja, mas ser a igreja. Verdade. E outra coisa, célula é princípio, talvez você vai colocar nomes diferentes, grupos pequenos, conexão, enfim, não importa o nome que você vai usar, é a essência de um princípio. Eu sempre falo que célula, se você mantiver o princípio, não importa o nome que você vai usar, o importante é ganhar e cuidar bem das vidas. Pastor Cleiton, muito obrigada por sua presença aqui com a gente, aproveitando a correria, né? Hoje foi meio corrido, mas é um prazer ter aqui o senhor. Aproveitar e mandar um beijão para a pastora Sandra. Mês que vem tô aí, né? A gente vai lá na padaria, né? Vamos lá em BH. Eu agradeço, você vai estar lá ministrando novamente. Amém. Com a gente. A gente agradece muito, eu e a minha família, essa oportunidade. Aproveita, grava nessa câmera aqui um abraço para o nome deles tudinho, para eles assistirem lá também, um abraço à minha esposa Sandra, o Joseph, o Filipe e todos os nossos discípulos aí em Belo Horizonte. Um grande beijo, um grande abraço, viu? Nós amamos vocês são um orgulho, são honra para nós. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Por falar, em ministração, cadê o Elon? Deixa eu pegar esse microfone aqui, cadê o Elon? Vem aqui, Elon.
O Elon veio lá de Caruaru pra participar com a gente. Tudo bom, Elon? Tudo bem, pastora Flávia. Que Me prazer fala um estar pouquinho. aqui. Que bom que você tá aqui com a gente. Fala um pouquinho do teu trabalho. Pois é, eu tô com um CD novo, né? Inclusive tá nas minhas mãos aqui. E Coisa por sinal boa. já é seu, todos os dois. Obrigada. Deixa eu Sim. colocar aqui. Esse novo CD Pra que tem como mostrar. tema Memórias. São Formato canções diferente, que marcaram né, ó? épocas, exatamente. Então é Legal. um CD que veio com uma proposta acústica e veio com esse estilo assim, mas com canções que realmente marcaram, né? E frisaram na memória de muitas pessoas. Né? Qual que você vai cantar hoje pra gente? Você tem um valor de um grande compositor, o pastor Armando Filho. Fique à vontade. Vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor.
passa teus contatos para quem quiser te convidar para ministrar. Pois é, 81, que é o código aqui de Pernambuco, né? O 991339010. Deixa eu mostrar novamente aqui. Segura minha fichinha aqui para eu mostrar o seu CD. Elon Lopes Memórias. Passa novamente seu contato. Isso, é o 81991339010. Um grande abraço para... Qual igreja que você congrega? Faço parte da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Amém. lá em Caruaru. Amém. Um grande abraço para todos de Caruaru que estão assistindo o programa. Deus abençoe vocês e todos da ADVEC também. Elon, muito obrigada. Seja bem-vindo. Volte sempre. A casa é Amém. sua, Obrigado, viu? pastora Flávia. Eu que agradeço pela oportunidade. Deus Amém. abençoe vocês. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo. Você não desgruda daí que a gente volta já já. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer.